juramento para viver muitos dias na terra, mas Ofni e Finéias não obedecia ao seu pai. Mas Samuel era muito obediente quanto a Deus, quanto a Eli. Então um dia, Aleluia, Jesus. Samuel estava dormindo no templo. Antes que a luz de Deus se apagasse, e Deus chamou Samuel dizendo: Samuel, Samuel. Mas Samuel não conhecia a voz do Senhor, porque Deus não confiava mais em ninguém para falar, porque falava e ninguém obedecia. Ninguém quer falar com a pessoa para não obedecer, né? Ninguém quer falar, né? Então Deus não falava mais com ninguém, nem visões eram manifestas naqueles tempos. Mas um dia ele viu um homem que era Samuel, que era pleno aos seus olhos, era obediente e viu a sua sinceridade. Então falou com ele: Samuel, Samuel. Mas Samuel não conhecia a voz do Senhor e foi até Eli. Eli, porém, disse: Não, eu não te chamei, volte a deitar. Então Samuel deitou novamente e Deus chamou pela segunda vez, dizendo: Samuel, Samuel. Aí Samuel foi de novo a Eli e disse: Eis-me aqui, por que você me chamaste? Mas Eli disse: Eu não te chamei, volte a deitar. Então Samuel deitou novamente e a terceira vez Jesus chamou ele de novo e falou: Samuel, Samuel. Ele foi de novo para Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas Eli falou: Não te chamei. Mas Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando ele para ser o profeta de Israel. Então ele falou assim: ó, quando eu vou te chamar novamente, fala eis-me aqui, que o teu servo ouve. Então Samuel deitou novamente e a voz chamou: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: Eis-me aqui, porque o teu servo ouve. E Deus falou para Samuel uma palavra sobre os filhos de Eli, Ofni e Finéias, e disse que eles iriam morrer. E Deus estava confirmando que ele ia ser um profeta, porque quando Deus fala com uma pessoa e a pessoa ouve e é obediente, Deus está falando que ela vai se tornar o profeta dele, para anunciar para a pessoa que ele falou, para a casa, para a cidade ou para a família que ele ordenou. Aleluia. Então, também temos na Bíblia muitos profetas que Deus falou, como Eli, para falar para Acabe que não ia chover, nem chuva, nem orvalho. Então, e se cumpriu o que ele falou, porque Deus falou com ele que não ia chover chuva e nem orvalho. E se cumpriu o que ele falou. Deus falou com ele porque ele era um profeta e ele obedeceu ao Senhor para falar para Acabe, o rei daquele povo. E também Deus falou com Jonas. Mas Jonas, ele foi desobediente. Por que ele foi desobediente? Deus falou para ele ir para onde? Deus falou para ele para Nínive. Mas ele foi para onde? Tarsis. Foi para Tarsis. Foi para o lado oposto. Então, pela consequência, porque ele desobedeceu a Deus, veio um temporal muito forte que balançou os barcos e quase que derrubou os navegadores, todo mundo. Mas Jonas não estava preocupado, estava dormindo. Ele desobedeceu, mas veio uma consequência muito grande que a baleia engoliu ele. Depois que ele se arrependeu, que a baleia cuspiu ele de novo. Então, devemos ouvir a palavra de Deus e obedecer, porque temos que ser obedientes, quanto a Deus, quanto a nossos pais. Aleluia, Jesus. Que obedece os pais em casa. Ixi, nenhuma. Ninguém obedece os pais em casa? Olha... Tem que falar a verdade, não pode falar mentira não. Tem que ser obediente, quanto os pais, quanto a Deus. Porque os pais repreendem e ensinam. E a palavra de Deus também está nos repreendendo e nos ensinando. Devemos andar no caminho certo para ir para os céus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. Deus falou com Samuel, através da voz dele mesmo. Então, ele entregou a palavra que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que iria acontecer numa
cara de Eli. Então, Samuel não queria falar para Eli o que Deus tinha falado com ele. Mas ele disse, não esconda o que Deus falou. Então Samuel falou tudo o que Deus tinha me falado. E Deus estava confirmando que Samuel ia ser o grande profeta nas mãos dele, que Deus ia usar muito sobre todos os povos de Israel quanto os outros. Aleluia. Também Deus ouve todas as orações que nós oramos, como Ana. Ana orou, pediu a Deus um filho, e Deus lhe concedeu como ela pediu, um filho homem. E Deus lhe concedeu um filho homem, e também ela cumpriu o que ela prometeu. Porque se a gente promete uma coisa para o Senhor, tem que cumprir. Não pode deixar de lado o que prometeu, porque depois o Senhor cobra e fica difícil. Temos que ser obedientes com nossa palavra e o que nós Aleluia, tinha Jesus. prometido para nosso Senhor. Se não obedecemos o que a gente prometer uma coisa para o Senhor, tem que cumprir. Porque senão Deus vai ter muitas consequências, porque não obedeceu e não cumpriu o que tinha prometido. Mas Ana, ela foi obediente e falou que se deres um filho, eu lhe darei todos os dias da sua vida. E ele não passará na sua cabeça navalha. E Samuel era nazireu. Também na Bíblia estava escrito que Sansão também era nazireu, que não podia tocar em animais mortos, não podia beber vinho, não podia cortar o seu cabelo. Mas Sansão não cumpriu o que Deus falou. Ele cortou o cabelo, contou muitas mentiras, postou em animais mortos, casou, namorava com Dalila, que era uma mulher desobediente, também não temia Deus. E também ele teve a consequência. Depois ele ficou cego por causa de tudo que ele fez. Mas depois ele se arrependeu e depois ficou com o cabelo grande de novo. Mas aí ele pediu perdão ao Senhor e Deus o perdoou e cresceu seu cabelo de novo. Mas Samuel não foi desse jeito. Samuel foi mais obediente que ele, pois ele não cortou seu cabelo, não bebia vinho, era tudo diferente de Sansão. Samuel era mais obediente. O que devemos ser, quanto a Deus, quanto a nossos pais. Pois os nossos pais nos repreendem para nos ensinar no caminho que deve andar. Pois se os pais nos repreendem e não nos ensinar, não obedecemos a ele também, nós podemos ter muitas consequências. Pois Deus também nos dá consequências quando não obedecemos a nossos pais e a ele também. Aleluia, Jesus.